Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um Resenha Automotor. A gente vai poder bater um papo aqui com o Reginaldo Leme a respeito dessa fase final da temporada da Fórmula 1. É logo depois da vinheta. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago, tudo bem. Essa fase final da Fórmula 1 melhorou muito, né? Está sendo bem disputada. Quem diria que teríamos uma Fórmula 1 com 4 equipes com condições de vencer corrida naquele início de temporada em que a Red Bull foi dominante, né? Agora, ao mesmo tempo, Regi, eu acho que isso lembra um pouco a temporada de 2009 também, né? Quando o Button construiu uma gordura que permitiu que ele, mesmo sem o melhor carro, ganhasse o campeonato no segundo semestre, porque a Red Bull tinha evoluído. E mesmo assim ele conquistou o título. Eu acho que a gordura que o Max construiu é muito importante e principalmente, né, agora não depende mais só do Norris. Até a última etapa, o Norris, se vencesse todas, seria campeão. Não é mais bem assim, né? Não é. Inclusive, por causa, vamos lá, matematicamente, por causa do ponto do ponto de melhor volta que o Norris estava com ele e o Daniel Ricciardo tomou dele. A gente acha, suspeita, e provavelmente é isso. São equipes que pertencem à Red Bull. Então, chamaram ele para o box, botaram um pneu novinho lá para ele fazer essa melhor volta e tomado esse pontinho do Norris. Agora, você falou da gordura do Verstappen. Então, essa gordura valeu muito até um pouquinho antes da metade do campeonato. Você viu que o Verstappen e a equipe toda, quando perdia uma corrida, eles não estavam muito aí, não, porque o Verstappen estava porque ele não gosta de perder nunca. Mas você vê que eles não achavam o campeonato em risco, de jeito nenhum. De repente, já na corrida, não na corrida passada, uma antes, a McLaren já passou na frente da Red Bull. Exatamente. Construtores, esquece. Isso a Red Bull não pega mais, né? Agora, pilotos, a vantagem ainda é boa, 52. Mas, então, 52 significa o seguinte: ainda que o Norris ganhe todas, mais as sprint que restam, basta para o Verstappen, quer dizer, por enquanto basta para chegar em segundo, daqui a pouco nem precisa ser segundo, né? É bem difícil. Agora, basta chegar em segundo. Chegou nessa prova de Singapura, chegou em segundo. Nas anteriores, não. Nas anteriores ele vinha sofrendo mais. Então, você acha que nessa sequência aí de campeonato a gente pode ter o Max eventualmente perdendo mais pontos do que deveria pro Norris? Porque é difícil ver a Red Bull de fato cravando segundo lugar em todas as provas. Eu não vejo mais ela com essa força. Você consegue enxergar isso? Você acha que pro final do ano eles vão conseguir? Tá acontecendo uma coisa muito boa para o Norris, que é a ascensão da Ferrari e da Mercedes. Mas também não é uma ascensão muito garantida, né? Mas se essas equipes, o Norris sempre fala, se os pilotos dessas equipes estiverem entre ele e o Verstappen, a chance dele aumenta muito, né? E vai que automobilismo, vai que uma corrida o Max fique no zero, por alguma razão. O motor não pegou. Difícil. Já aconteceu esse ano, né? Já aconteceu esse ano, pode voltar a acontecer. Ele teve problema de freio lá na Austrália, foi a prova que o Carlos Sainz acabou ganhando. Então não é impossível que a gente veja esse cenário não do Max zerar. E aí estamos falando de 52 pontos, zerou, perdeu 26 para o outro, poxa, já diminuiu pela metade aí a situação toda. Então realmente está em aberto, parece que está em aberto mesmo e a Red Bull vai precisar muito dessa força dela de se manter aí na briga, e já a gente vai falar também da questão da Red Bull, de como ela está e assim, essa sensação que a gente tem de desmontagem da equipe. Mas antes eu quero falar com você, Regi, do Piastri. Como trabalhar esse elemento Piastri a partir de agora, Regi? Bom, o Piastri
Primeiro, duas coisas completamente diferentes. Você ouve o Zac Brown falando, e as pessoas até estão forçando ele nisso. Você tem a nítida intenção que o Piastri é o preferido da equipe. Parece mesmo. Nítida, né? Pelo menos do Zac Brown. Como definir por que isso aconteceu? Algumas atitudes do Norris que a gente vê pela TV. Imagine eles lá dentro, né? Atitudes assim enfim, de jogar as coisas para fora, chutar isso, chutar aquilo, tal. Na resposta, outra atravessada que ele já deu. Resposta atravessada. Inclusive numa antessala do pódio, que estava tava o Hamilton, ele chegou jogando não sei o quê, não sei se era uma luva, sei lá o quê. Ele chegou na mesa já jogando para o chão, botou o capacete dele lá e o Hamilton simplesmente, inocentemente falou: puxa, que tá bom o carro de vocês. Ele veio com 4 patadas. É verdade. Então, quando vocês tinham o carro, vocês ganham tudo, agora é a nossa vez. Ele sentiu como uma crítica. Então, e o Hamilton foi assim, tão Hamilton que virou para ele e falou: oi, estou só elogiando o carro de vocês, né? E tem uma coisa, Tiago, que eu presenciei, e olha, faz tempo, na equipe tinha Mika Hakkinen e David Coulter. Uma corrida na Bélgica que eles não inverteram posição, e eu fui imediatamente ao diretor da McLaren, que na época era aquele Norbert Hogg. Trabalhava com a Mercedes, né? Diretamente. Aí eu fui, na verdade era a Mercedes, não era a McLaren que decidiu isso. Mas eu perguntei para ele, por que não? Ele falou assim, por que sim? Não, isso não é justo. Você vê que a cabeça da Mercedes era essa. E certamente isso passou para a McLaren, que já tinha um pouco essa também, de ter 2 pilotos, não ter primeiro e segundo. O Ron Dennis, né, com Senna e Prost, lá em 88, 89. Claro. Claro. Então é uma cultura, embora a chefia tenha mudado muito nesse período, né? E estamos falando aí de Norbert Hogg, de Ron Dennis, enfim, embora os chefes tenham mudado, a cultura da empresa ainda é de uma certa liberdade, né? Então, eles querem dar essa liberdade, mas eu acredito que agora é até um certo ponto, né? A não ser que o Piastri ganhe outra agora e o Norris fique perto do Verstappen, aí acho que as chances já eram, né? Ele tem que ser perfeito. É verdade. Ganhar tudo e o Verstappen não pode chegar em segundo. Porque aí ele aumenta as chances dele e pode contar aí com esse apoio, eventualmente, do Piastri. Você está curtindo aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regil falava da Red Bull, que ela nem sempre consegue dar ao Verstappen um carro para ser o segundo colocado, isso já aconteceu algumas vezes esse ano, e existe um processo de desmontagem ali dentro. Não dá para confiar mais que a Red Bull será uma equipe competitiva daqui em diante, que seja 2026. E quem sabe melhor disso é o Max. Qual que é a tua visão a respeito disso, dessa desmontagem que você está vendo acontecer e o quanto isso pode afetar não só esse segundo semestre, quanto o restante aí, inclusive do próximo regulamento? Bom, a partir da perda do Adrian Newey, que todo mundo pode dizer assim, não, mas ele criou o carro, mas agora não tem nada a ver com ele. Não, tem. Tem porque um engenheiro experiente que criou o carro, lá dentro, presente no box ou na fábrica, tá? Alguma solução ele ia encontrar para determinados problemas, né? Sim. E, enfim, depois do anúncio, ele passou a ir para as corridas até sem uniforme, ou seja, ele não põe a mão naquele negócio, e eu acho que está fazendo muita falta. E depois ela ainda perdeu 2 profissionais importantíssimos, né? O Jonathan Whitley, que era diretor esportivo, foi para a Audi. Olha, a Audi está se reforçando bastante, ela está acreditando no que vai acontecer daqui a 2 anos. E o mecânico-chefe Lee Stevenson.
o apelido Leroy, né? Leroy, mecânico-chefe do Max durante muito tempo. Então, tá vendo? São perdas importantes que a Red Bull está tendo. É muito importante. E a gente, tudo bem que perdeu gente para a Mercedes, perdeu gente para a Ferrari, mas o grosso está concentrado na Audi. É Né? verdade. Curioso isso, porque tudo bem que vai ter um ano de Sauber ainda, não sei até que ponto os caras vão poder mexer no projeto e tudo, no próximo projeto, mas pô, tem que ser uma reviravolta muito grande para ela se tornar uma equipe lutando por vitórias e títulos. Né? E você fala da Audi e eu coloco um outro destino aí para essas peças da Red Bull. Além da Audi, também a Aston Martin, porque aí foi o Adrian Newey. Quem que ele vai encontrar lá? O Dan Fellows, que era o braço direito dele na própria Red Bull. Quem será a fornecedora de motores da Aston Martin? A Honda. Então, foram esses dois caminhos. Parte da equipe na Audi, parte da equipe na Aston Martin, inclusive com suporte de montadora que a Red Bull está perdendo. Ela vai ter um apoio da Ford, mas não é um apoio técnico, né? É um apoio muito mais de marketing do que qualquer outra coisa, porque ela bateu no peito e falou: não, a gente vai fazer os nossos próprios motores. Você acredita que esse projeto da Red Bull, nesse cenário atual de Red Bull, tendo perdido o Dietrich Mateschitz aí nos últimos anos, você acha que ela vai dar conta de fazer um motor competitivo e ter um carro competitivo depois dessa perda tão grande aí de profissionais? Não vai ter nesse nível que ela já teve. E nem no nível de agora, que pelo menos metade do campeonato eles dominaram. Eu acho que eles vão sentir muito essa perda e o Max não vai ficar lá. Isso é palpite. Mas o Max, a hora que ele perceber que isso é um negócio sem volta, ele vai procurar uma Mercedes, vai até procurar uma Aston Martin, né? Isso não tenha dúvida. Ele não quer perder, né? Ele vai procurar uma coisa dessa. E aí, se perdendo todas essas peças, se perder o Max Verstappen, acabou. Fica difícil o Verstappen encontrar razão para estar lá, né? Agora, depois de tudo isso, e se o carro não for competitivo, fica difícil encontrar razão. Claro que você pode falar, não, tem uma razão que pinga lá todo mês na conta dele, que é bem interessante. Mas essa ele pode achar em outros lugares também. Então, eu acho que realmente fica um cenário mais complexo para a continuidade dele a partir de 2026, embora ele tenha contrato até 2028, né? Mas ele tem esse contrato, mas ele sempre falou, né? Eu não sei até que ponto, até quando eu vou ficar aqui. O Max sempre deu uma ideia de que ele, em breve, vai se encher daquilo e não vai querer correr mais. Esse breve que eu estou dizendo é 3, 4 anos. Agora, recentemente, ele deixou escapar um palavrão lá na coletiva de imprensa e foi punido pela FIA com serviços comunitários. E o troco dele foi se calar nas entrevistas da FIA. Como é que você viu essa decisão do Verstappen? É um cara que tá criando casca? Será que ele está mais disposto enfim, era um cara que fazia tudo muito certinho, né? Agora parece que as coisas estão saindo um pouco. Mas mesmo fazendo certinho, ele sempre foi um pouco cascudo. Fio desencapado. Né? Um fio desencapado. Mas nessa aí eu tô com ele. Também concordo. Totalmente. E a melhor reação dele foi, de fato, ficar calado, não falar nada que pudesse agravar o negócio, ficar calado. E fica muito claro durante a entrevista que ele está dando para a FIA, né? Ou seja, o que ele não quer é com a FIA. Primeiro ele fala para o jornalista, não é com vocês, o meu negócio, o problema é com a FIA. Aí você vê que alguns jornalistas estão falando com ele parece até que saíram da sala. E estão, através de gestos, e ele deixa claro, vou falar com vocês, eu falo exatamente, aí fora. Exatamente. Então, e o Hamilton foi totalmente a favor. O Norris fez uma piada na hora errada. Né? Ele foi Norris na hora errada. Né?
De fato ele é engraçado, mas ali não cabia Ele é isso. meio molecão, né? Essa é a verdade. Molecão, Ele é piloto muito jovem. Ele respondeu na hora, eu acho que a FIA tem razão. Aham. Mas ele já respondeu rindo, né? Aham, aham. Não, mas eu também acho que é uma situação em que o Max precisava se posicionar e achei muito bacana o que ele fez depois, porque é isso aí, ele não falou com os jornalistas na coletiva de imprensa, perguntaram, você vai falar com a gente depois? Ele, sim, só que no que ele saiu da sala de imprensa, a assessoria de imprensa da FIA determinou que não, você não pode falar com ninguém, você tem que ir direto para o cercadinho das TVs. O que ele fez? Ele falou: não posso, então tá. Gente, vamos andando comigo e a gente vai conversando. Então, até o cercadinho, ele foi conversando com esses jornalistas e respondendo perguntas, andando bem devagarinho e caminhando lá para o setor de entrevistas. São atitudes pequenianas, né? Pequenianas, verdade. Deve estar aprendendo bem verdade, com o sogrão. Isso aí, ele é desse jeito, ele não se esforça para ser simpático nem nada, e essa aí foi uma atitude muito certa, muito certa. Verdade. Eu digo o seguinte, se esse pessoal que assinou essa punição a ele, se esse pessoal morasse no Brasil e ver que qualquer frase nossa tem um palavrão que deixou de ser palavrão. Usa igual vírgula, né? Igual vírgula, deixou de ser palavrão. Uhum. E foi o que ele fez. Ele falou do carro e da equipe. Sim, sim. Não falou dele, não xingou ninguém. Exato, enfim, e é uma expressão que a gente já ouviu várias vezes. Aí o presidente da FIA diz que precisa maneirar, talvez controlar o rádio para eles não falarem tanto palavrão. Poxa vida, né? Não faz o menor sentido. Tá vendo? Esse poxa vida é uma coisa que a gente fala, é uma abreviatura de palavrão, mas a gente fala. Dependendo da circunstância. A gente fala em qualquer momento. Na linguagem informal ali, enfim. E o que eles falam, a palavra deles lá, é exatamente isso. Você vê qualquer inglês americano falando isso o tempo todo. Sim, sim. É curiosa essa postura da FIA, e eu não me lembro quem falou, se foi o Hamilton ou quem disse, acho que o Leclerc. Eu acho que a FIA tem coisas mais importantes para se preocupar. E acho que foi na mosca aí. Falando em Leclerc e falando em Ferrari, quero te ouvir também, porque a Ferrari esboçou um movimento muito interessante lá ganhando o Grande Prêmio da Itália, puramente na estratégia, é verdade, não tinha o melhor carro, mas ganhou. E ela não está tão distante assim no Campeonato de Construtores. Faltando 6 etapas, você enxerga a possibilidade da Ferrari incomodar a McLaren? Já entendi que na sua visão, Red Bull esquece. Então a Ferrari teria essa condição de incomodar a McLaren nos construtores? Não, a Red Bull ela já vai passar. Do tanto que falta agora, ela deve passar. Mas não, incomodar a McLaren, não. Porque isso mesmo que você falou, a Ferrari, ela belisca um resultado aqui, um pódio ali, mas sem ter o melhor carro confirmadamente. Agora, nós vamos entrar num período de quase 4 semanas, que não é as férias como era de agosto, que são as férias tradicionais, porque naquelas férias você fecha as portas, não pode ninguém trabalhar. Fiscalização brava. Então. Agora não. Agora eles vão poder trabalhar à vontade. Então, quem sabe até a Red Bull reencontre o caminho dela, né? A McLaren pode melhorar, a Ferrari pode reencontrar, a Mercedes pode melhorar. Então, alguma coisa pode acontecer nessas 4 semanas aí. Você sabe que eles são muito ágeis para evoluir um carro, né? Muito. E talvez a Red Bull dependa disso para proteger a posição dela no campeonato, né? E vamos ver o que faz a Ferrari também. São 309 pontos em jogo e a Ferrari está a 75 da McLaren e 34 da Red Bull. Então é o que você falou, talvez mirar a Red Bull não seja loucura por parte da Ferrari. Não. A McLaren é um pouco mais difícil até pelo momentum, né, que eles falam, pelo ritmo que a McLaren está agora. Mas também, enfim, dependendo do que pode acontecer nessas semanas de intervalo aí, podemos ter surpresa. E faltando 309 pontos em jogo. Agora, esse negócio de quanto falta em jogo, o regulamento deixou uma coisa muito difícil para nós, jornalistas, né? Eu sempre gostei dessa coisa de conta, o cara precisa ganhar tanto, fazer segundo, tanto.
Com as sprint, fica muito difícil. Com as sprint e o ponto extra, isso fica muito mais difícil, né? Você fazer mesmo, olha, se acontecer isso, não existe se acontecer, né? É ou não é? É um elemento a mais que tem que se ter aí na consideração, e esses 309 pontos que a gente falou já incluem esses das sprints, né? Então, Sim. são 8 pontos ali para o Ou seja, ele ganhar tudo e ganhar o melhor volta. Primeiro e segundo, no caso de equipe, né? Então, assim, é uma pontuação realmente robusta aí com a adição das sprints. E uma pontuação até menor, por exemplo, do que Fórmula 2, do que Fórmula 3 usam, né, na sprint. São 10 pontos para o vencedor lá e 8 só na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, já mexe bastante com o campeonato. Regi, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. São as 6 etapas que nós temos aí até o final da temporada. Quero saber da sua expectativa especificamente para a gente fechar aqui o nosso Resenha Automotor com o apoio do BRB. Saber de você a expectativa para São Paulo. Aqui a pista de Interlagos sempre traz boas corridas, né? Mas São Paulo, a Red Bull vai bem. É verdade. Tem aquela questão também da altitude, né? De ser a segunda pista mais alta do calendário. Tem, tudo bem que tem curvas rápidas, mas a maioria é curva lenta, né? E aquela coisa de frear e acelerar. É um carro que, por mais que tenha caído, ele ainda tem tração, né? E nesse tipo de pista, isso é muito importante. Agora, Estados Unidos é uma incógnita, porque lá, dessas 4, todo mundo tem condições para andar bem. A própria Ferrari já andou bem. A própria Ferrari, dessas 4. É uma pista muito ondulada, né? Então, às vezes, quem tiver problema de deixar o carro mais próximo do chão, era um problema que a Mercedes tinha. Acho que não tem mais. Esse pode ser um fator complicador, mas é isso. Red Bull, Ferrari, enfim, são equipes que andam bem, sem dúvida alguma, em Austin, e podem ter esse destaque aí. A gente falou de São Paulo, de ser a segunda pista mais alta do calendário, né? Mais de 800 metros em relação ao nível do mar. Uma pista onde a Red Bull sempre andou bem, e a Áustria também é uma altitude similar, né? Uma pista que fica nas montanhas, e também um palco onde a Red Bull sempre andou bem. Então, são 2 elementos aí que fazem a gente acreditar que em São Paulo eles têm uma chance maior do que tem tido nas últimas provas. É verdade, é verdade. Está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, com o apoio do Banco BRB, o banco que abraçou o automobilismo. Regi, queria te agradecer por mais esse papo aqui no Resenha Automotor. Obrigado, eu que agradeço, e é um prazer agora, inclusive, inaugurando um estúdio novo, estúdio nosso. Exato. Aí melhor do que nunca. Aqui na própria redação do Automotor, né? E vamos em frente, Regi. Já que você gostou, eu te convido para um novo papo, então, nessa quinta-feira. Quero que você esteja aqui comigo em mais um Resenha, para a gente falar desses novos nomes que estão surgindo na Fórmula 1. Fechado. Feito? Feito. É isso, meus amigos. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!